Bom dia a todos. Como é bom reunir no domingo, né? Isso é um ensino muito grande, porque domingo é o primeiro dia da semana. Então nós estamos dizendo com isso que primeiro para Deus. Estamos na sua presença. O restante da semana a gente cuida das nossas coisas, mas o primeiro dia nós cuidamos das coisas do Senhor. O mundo é o contrário, né? O primeiro dia para ele é segunda-feira, e ele cuida das suas coisas e só cuida das suas coisas. Mas a igreja cuida das coisas do Senhor em primeiro lugar. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração. Lá em Petrópolis nós usamos a revista da Escola Dominical, tem sido muito útil. Mas Deus colocou no nosso coração uma outra palavra. Mas antes desta palavra, eu queria dar um pequeno relatório do nosso pequeno ministério. Até que horas nós temos? São 9h35. Até 10h30? O almoço vai ser aqui? Então, a hora que o primeiro cair de fome, a gente para. Tá? Porque já está tudo aqui pertinho, né? Então tá bom. Esse versículo, Atos capítulo 13, verso 1 e 2, eu vou ler aqui então. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Desde novo, eu sempre tive o desejo de partir para a obra missionária. Mas eu entendi que quem chama para a obra missionária é o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Eu lembro que eu era adolescente, o primeiro livro que eu comprei foi Como Ser um Missionário. Mas aí eu entendi que quem chama... não passa ainda não? Isso. Quem chama é o Espírito Santo. Então, lá na Casa de Oração de Correios, eu não contei para ninguém esse meu desejo. Eu falei, é o Espírito Santo que chama. Então ninguém sabia. Então em 2017, a liderança da igreja me chamou e falou assim, tá na hora de você estar de tempo integral no ministério. Você aceita? Eu falei assim, é chamado do Espírito Santo. Porque não partiu de mim, partiu da igreja. Porque o Espírito Santo usa a igreja. Não que não possa partir da pessoa, mas a igreja não pode ser pega de surpresa. A igreja já deve estar esperando por isso. Então, em 2018, eu e minha esposa nos colocamos à disposição de Deus de tempo integral. E não precisamos sair. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Não, eu tenho que ir lá para a África falar para crianças. Deus precisa de enviar missionários lá? Sim. Mas só tem crianças na África? Não. Petrópolis tem muitas crianças. Então Deus me chamou para ficar em Petrópolis e trabalhar com as crianças ali e adolescentes. Então nós começamos... Pode passar? Esse é o trabalho que nós fazemos nas escolas. Sou voluntário da MPC, mas também por conta própria. Nessa escola aqui, devo estar mais ou menos uns 4 anos e eu posso ir em qualquer sala. Em qualquer horário. E a direção da escola nos deu a liberdade de ir na escola toda e interromper a aula. Mas claro que a gente procura não interromper as aulas. Às vezes numa aula vaga, e eles nos dão a liberdade de trabalhar com as crianças. Nós trabalhamos valores e mostramos o amor de Deus. Claro que na escola você não tem que falar assim, você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. As portas fecham. Você tem que ter um preparo, você tem que saber o que fala, o que não falar, né? Mas a igreja tem a liberdade de fazer um trabalho com crianças na escola. E aonde estão todas as crianças? Na escola. Né? Temos ali o Escola da Vida. O que é a Escola da Vida? Uma semana na escola, essa eu fico direto. Mas nas outras escolas, o Escola da Vida é uma semana, cada dia vai um palestrante crente,
mas ele vai falar sobre um assunto. Por exemplo, se o irmão aqui, a área dele é internet. Então ele vai falar lá, ele vai dar uma palestra para todos os alunos sobre a internet, o perigo da internet, né? Um outro vai falar sobre bullying, um psicólogo crente vai falar sobre depressão, vários assuntos, né? E eu falo no último dia, na sexta-feira, no evento cultural, sobre o amor. O evento cultural, os alunos participam. O que você sabe fazer? Eu sei cantar. Se apresente, né? Então eles participam também. Tem o Fala Sério. O Fala Sério é muito legal. Nós escolhemos 4, por exemplo, pessoas que ficam sentadas aqui na frente. Eu sou uma delas. E os alunos vão fazendo perguntas. Sem colocar o nome. Por exemplo, como é que eu faço para sair da depressão? E aí a gente responde, né, de acordo com a palavra de Deus. É muito legal. Pode passar. Isso. Na pandemia, os colégios fecharam. E para onde foram as crianças e os adolescentes? Para casa? Aqui, lá eles foram para a rua. Ficava na rua o dia inteiro, né? E aí em 2020, em plena pandemia, Deus colocou no meu coração de fazer um trabalho lá na comunidade onde eu moro, com aquelas crianças que não estavam indo mais para a escola. Eu falei, mas tem pandemia, como é que eu vou fazer? E aí tinha um sobrinho da minha esposa que ele tinha uma casa que tinha um terreno, com piscina, área livre. E eu falei assim, vou fazer um trabalho aí. Falei com ele, ô Nicolas, chama teus primos aí, vamos fazer um trabalho com esses adolescentes. Pode deixar. E ele chamou, foram esses 9 aí, ó. 3, 6, 9. Um deles aí eu perdi pro tráfico. Mas esses 9 foram os que foram. Eu chamei de encontro teen. O que é teen em inglês? Adolescente, jovem, né? Então, encontro teen. Foram lá, comprei lanche, falei da palavra de Deus. Na outra sexta-feira foram os 9. Na outra sexta-feira só foram 3. Eu falei, cadê os outros? Foram lá para a quadra jogar bola. E eu notei que os que estavam ali estavam doidos para ir para a quadra jogar bola também. É como se o inimigo falasse assim, e agora, o que tu vai fazer? Perdeu. A gente pode perder, irmãos? O que eu fiz? Fui para a quadra. Isso, fui para a quadra atrás deles. Eu falei assim, olha, hoje não vai ter Bíblia não, hoje não vai ter estudo não. Hoje nós vamos jogar futebol. Só vai jogar futebol? Vou. Vamos lá para a quadra. O time vai jogar bola. Foi aparecendo um monte de adolescentes. Juntou. Chamei eles no centro da quadra. Falei assim, hoje nós vamos fazer um futebol aqui. Mas, sem palavrão. Eu luto com isso até hoje. Sem palavrão e sem brigas. Tá bom, tio. Joguei bola com eles. De Bíblia eu não sou bom não, mas de futebol é pior ainda. Joguei bola com eles. No final, chamei eles para onde? Para o encontro teen. E foram todos. Sabe? Pode passar. E aí foram todos. Aumentou. Exatamente. E aí, parei com o futebol? Não. Toda sexta-feira tem o encontro teen. E toda terça-feira tem o futebol. E aí eu faço a noite do cinema. O que eu chamo? Cinetim. Noite do videogame. Game Team, isso. Então você tem que fazer algo com eles, você tem que trabalhar com eles, levar para passear. Eu alugo ônibus. De 2 em 2 meses eu alugo um ônibus, levo lá para casa de oração para eles saberem o que é reunir, o que é o congregar, para eles se acostumarem. E temos trabalhado com mais de 150 adolescentes e crianças. Pode. E o Nicolas se converteu, outros se converteram. Pode passar. E praticamente todo ano eu levo eles no acampamento lá de Queimados, no Rio. E aí tem que pagar para todos eles, porque eles não têm condições de pagar. Eu faço campanha, consigo. Teve um irmão que falou assim, pode deixar que eu pago para 13. É 190, irmão. Não importa, eu pago para os 13. Tá bom, irmão, seu irmão está insistindo, né? E aí você tem que fazer assim, campanha, pode passar. Tá. Começamos a reunir ali na casa do Nicolas, sobrinho da minha esposa. Mas alguns meses depois, o pai dele falou assim, Ricardo, vocês vão ter que parar.
porque eu vou ter que fazer uma obra aqui, não vai dar para vocês reunir. E aí eu consegui um terraço de uma irmã, pouco mais longe, mas eles foram. Na semana que eu reunimos lá, ela virou para mim e falou assim: ih, Ricardo, nós vamos fazer uma obra aqui? Não vai dar para você reunir. Consegui um outro terraço, porque minha casa era pequenininha, não caberia. E aí tá, parece que em 2023, se eu não me engano, 2022 ou 2023, dia 28 de fevereiro, dia do meu aniversário, numa sexta-feira, a gente ia começar a reunião, o encontro team. De repente o filho da dona da casa, um jovem, estava descendo a escada. A gente chamei de Bim. Eu falei assim: ô Bim, fica aqui com a gente. Reúne aqui com a gente. Ele falou assim: não, eu tô bem. Não vou ficar não. Mas ele veio e me deu um abraço. Isso na sexta-feira, me deu um abraço. Abraço assim apertado. Saiu. No dia seguinte, no sábado, aquele jovem pega uma borracha, amarra no telhado onde a gente fazia encontro team e tira a sua vida. Deus estava dando ele a última oportunidade dele ouvir do amor de Deus. E eu estava vendendo a gente estava vendendo a nossa casa, porque a gente queria sair dali, porque muita gente, a gente queria ir para um lugar sossegado. Com aquela morte, Deus falou assim: eu quero vocês aqui. Eu preciso de vocês aqui. Há muitas crianças, há muitos adolescentes para vocês trabalharem aqui. Eu falei: Senhor, mas a gente não tem lugar direito para reunir. Nos dê condições de comprar um terreno para a gente construir um lugar para o encontro team. E aí apareceu em frente à nossa casa, esse terreno aí com essa casa velha, para comprar. E na verdade são dois terrenos ali. Um de 60 mil e outro de 80 mil. Eu falei assim: vamos pedir o pai. Eu aprendi com a tia Phyllis do acampamento de Conceição de Carangola. A tia Phyllis um dia estava com a casa toda vazando. E o irmão lá, que cuida lá das coisas, falou assim: tia Phyllis, não dá não. Não dá para a senhora morar aqui, ó. A casa está toda vazando. Ela virou para ele e falou assim: ué, vamos pedir o pai. Vamos pedir o pai que o pai manda. Faz o orçamento aí e vê quanto que vai dar. E aí pediram o pai. Parece que umas semanas depois ela virou para o rapaz e falou assim: ó, pode mandar fazer o telhado. O pai mandou. Ela recebeu uma oferta da Inglaterra, cobriu tudo. O pai manda, e foi isso que nós fizemos. Nós pedimos o pai. Aí eu comecei a juntar moedinha. Recebi uma ofertinha de 50 reais, de 100 reais, trocava em moeda, botava lá no cofre. Eu consegui, em menos de um ano, juntar 5 galões de água assim, de moeda. Petrópolis estava acabando as moedas já. Levei 2 dias para contar. Tinha 13.400 reais só em moeda. Só em moeda. E aí comentei com alguns irmãos, algumas igrejas que apoiavam o nosso ministério. Eles enviaram algumas ofertas. E aí conseguimos 50 mil. 50 mil. O pai manda mesmo. O pai manda. Fizemos bazar. E aí o rapaz queria 70 mil. Aí ele conseguiu fazer por 60 mil. E aí eu dei 50 de entrada. E todo mês eu dava restante. Agora nós estamos fazendo a campanha para comprar o segundo terreno, porque um depende do outro. Para a gente fazer um salão bem grande. O outro custa 80 mil. E já temos 14 mil. Mas lembra que o pai manda? O pai manda. Então, se você quiser orar conosco neste sentido, ou contribuir, pode nos procurar. O pai cuida dos seus. Essa obra não é nossa, é dele. Então ele sempre manda. Ele cuida dos seus. Pode passar. Essa é a segunda parte que nós pretendemos comprar. Pode passar. Isso. Tem dado esse curso, se os irmãos aqui se interessarem para o Ministério Infantil, esse curso de capacitação para o Ministério Infantil, ele aborda tudo isso aqui, ó. Eu falo sobre o chamado para o Ministério Infantil, como exercer o ministério, Ministério Infantil na igreja, Ministério Infantil nas escolas, Ministério Infantil nos hospitais. Sabe como é que eu faço trabalho com Ministério Infantil nos hospitais? Eu vou de palhaço. Porque eu trabalho num hospital católico. No hospital católico, o missionário evangélico não entra, mas o palhaço entra. E aí eu boto o nariz,
boto roupa de palhaço, boto jaleco branco, boto peruca, boto maquiagem de palhaço, e eu posso em todo o setor de pediatria. Gente, uma criança que está lá às vezes 2, 3 meses internado, que nem está rindo mais, quando o palhaço chega, o palhaço, e a gente brinca com elas e mostra o amor de Deus. E quando sobra tempo, nós vamos no setor de idosos. Os idosos adoram o palhaço também. E aí eu lembro que uma vez, eu indo no setor de idosos, tinha uma senhora no último quarto. Nós fomos lá, brincamos com ela, os outros palhaços saíram, que trabalham comigo. Eu falei assim, vou falar do amor de Deus para ela. Mostrei a história do Rick, mostrei como Jesus me salvou. E eu falei assim, a senhora quer esse Jesus também? Ela falou assim, eu quero. Eu quero esse Jesus. Isso foi numa segunda-feira. Na terça-feira, eu acordo de manhã, abri o Zap, tinha uma mensagem lá, da acompanhante daquela senhora. Não sei como é que ela conseguiu o meu Zap. Ela falou assim, olha, Deus abençoe sua vida. Aquela senhorinha recebeu Jesus de todo o coração. E hoje ela não amanheceu. Ela tinha morrido de madrugada. Olha só. A última oportunidade que ela teve. Sabe? Ela saiu do CTI, foi para o quarto, recebeu a Cristo e naquela madrugada o Senhor a recolheu. Como é bom trabalhar no hospital. Então falamos sobre ministério infantil nas comunidades, evangelismo criativo, discipulado infantil, como fazer aconselhamento para a salvação, dinâmicas e brincadeiras, técnicas de contação de histórias, técnicas de cânticos, técnicas de fantoche e muito mais. Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Isso. Então, se a igreja quiser que a gente não cobra nada, tá? A gente dá esse curso aqui. Tem outro... Essa foi a primeira turma que nós formamos lá em Miguel Pereira, na casa de oração. Tem um certificado, tá? Pode passar. Então, se você desejar entrar em contato conosco, tá aí o nosso contato, tá? Que os irmãos estejam orando pelo nosso ministério, pelo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Amém? Bom. Pode colocar agora lá os 4 períodos? Isso, vamos tentar em 40 minutos. Isso. O estudo de hoje. Eu li esse versículo aqui em cima, quando estávamos comendo cachorro quente. Já viu esse versículo aqui em cima? Está ali num quadro, acho que é de anúncios. Aniversariantes, isso. Quantos anos a igreja está fazendo de esforço cristão? 86? Vocês têm certeza que é 86? Através desse estudo vocês vão saber se é 86 mesmo, tá bom? Vamos lá. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Salmo 90, 12. Como é que nós podemos contar os nossos dias? Tem algum professor de matemática aqui? Ela vai nos ajudar bastante aí, tá? Hoje nós vamos fazer contas. Vamos fazer contas. Você me ajuda, tá? Já está aposentada? Não, né? Já? Mas ainda lembra, né? Tem outro aqui? Isaac também? Não, né? Tá vendo? Te entregou aí. Sim? Ele também? Gente, então estamos bem servidos aqui nesta manhã. Prontos para fazer contas? Então vamos lá, pode passar. Nós vamos estudar nesta manhã os 4 períodos da história de Israel. Pode passar. Israel, Deus trata com Israel em 4 períodos. Primeiro período, 490 anos. Segundo período, 490 anos. Terceiro período, 490 anos. Quarto período, 490. Por que 490? Eu não sei bem o significado de 490. Parece que é plenitude. Ou seja, lembra lá o Lameque? Quantas vezes ele queria se vingar? Que dá plenitude da vingança. Mas quantas vezes Jesus falou que temos que perdoar? 490. Plenitude do perdão. Parece que 490 significa plenitude. Plenitude dos tempos. É o que nós vamos ver aqui. Tá? Então toda a história de Israel
tem que dar 4 períodos de 490 anos. E está tudo na Bíblia. Tudo na Bíblia. Pode passar. Então, ó. Primeiro período. Pode passar. Vai de Abraão até a lei. Então, do chamado de Abraão até a lei tem que dar quantos anos? 490 anos. Segundo período. Isso, 490. Vai da lei até o templo de Salomão. Então, da entrega da lei até a construção do templo por Salomão tem que dar 490 anos. Terceiro período. Do final do templo, da construção do templo por Salomão até a reedificação do templo por Neemias tem que dar 490 anos. E o último período, a reedificação do templo por Neemias até Jesus. São as 70 semanas de Daniel, que tem que dar 490 anos. Eu vou passando aqui, mas depois, se alguém quiser esse estudo, eu posso passar para você, tá? Se quiser passar depois para alguma outra igreja. Se você quiser tirar foto, tá? Você fica à vontade. Então vamos ver cada período desse. Pode passar. Primeiro período começa com Abraão e vai até a entrega da lei do Sinai. Pode passar. Vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 17. Abra sua Bíblia aí. Se você não tem uma Bíblia, senta do lado de um crente, que geralmente o crente tem uma Bíblia. E abre lá em Gálatas. Três, 17. Eu queria dar a ajuda de vocês, dos irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, o Jorge está aqui para responder. Mas eu quero que vocês possam ler conosco, tá bom? Pode ler. Capítulo 3, verso 17. Que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois, não a invalida de forma a abolir a promessa. Isso. A lei foi dada quantos anos depois da chamada de Abraão? 430 anos. Então temos um número aí. Pode passar. 430. Pode passar. Mas começa com Abraão. Vamos lá. Gênesis capítulo 12. Pode ler de 1 ao 4. Isso. Quando foi dada a promessa para Abraão, Abraão tinha quantos anos? 75. Tá? Mas começa com o seu nascimento. É como Jeremias. Jeremias falou que ele foi chamado desde o ventre da sua mãe. Tá? Então nós temos os 75 anos da idade de Abraão. Porque foi desde que ele nasceu, começa com ele. E não começou com ele com 75 anos. Começou com o seu nascimento. Tá? Pode passar. 430 mais 75, 505. Pode passar. Gênesis 16, do 1 ao 3. Pode ler. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu a mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. 16 agora. 16? Isso.
Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. Isso. Quando Deus fez a promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, que ele teria um filho, ele tinha quantos anos? 75. Passaram-se 10 anos, Sarai falou assim, esse filho vem nada. Não vem nada. Ela chama Abraão e falou assim, ó, tem a minha serva, é nova, ela te dará à luz um filho. Ele aceitou. O pai da fé falhou na fé. Olha só, nós não somos provados apenas tentados na nossa área fraca, mas aonde muitas vezes nós somos fortes. Moisés, qual era a força dele? A mansidão. E ele caiu justamente nessa área. Feriu a rocha 2 vezes. Então, por isso que Paulo fala, quando eu sou forte, é aí que eu sou fraco. Mas quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Porque naquela área que eu acho que eu sou forte, eu não vigio, eu não oro. É aí que é o perigo. Mas na área que eu sou fraco, é a área que eu vigio, é a área que eu oro. Aí eu estou forte, porque eu estou dependendo de Deus. Tá? Então, Abraão tinha 85 anos quando ele pecou. Quando ele caiu na fé. Sim, meu. Sim. Isso. Bem lembrado, meu irmão. Bom. E ele cai, ele tropeça. O pecado é isso, irmãos. Pecado é tropeçar. A palavra de Deus diz que Israel não comete iniquidade. Olha. Não comete iniquidade, porque precisa ser iníquo. Então o crente não comete iniquidade, ele peca. Pecar é tropeçar. Tá? Então, passa aí, por favor. Gênesis 21, 5. Exatamente. Exatamente. O crente Abraão, bem lembrado. 21, 5. A idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Isso, então agora quando ele completa 100 anos, a promessa se cumpre. Então, ó, o que aconteceu dos 85 aos 100? Incredulidade. Falha na fé. E esse tempo, o que Deus faz? Deus não conta. Deus não conta. O tempo que estamos afastados, o tempo que estamos em desobediência, Deus não conta. Então vamos lá. 85 para 100, quanto? Pode passar. Isso. Então vamos lá. 505 menos 15? 490. O que a gente vai aprender com esse estudo? Que, às vezes, quantos anos de crente você tem? Eu tenho 40, eu tenho 50, outros têm 30, né? Mas será que é isso tudo mesmo? Isso na sua conta. E na conta de Deus? Deus diminui o tempo da desobediência, da incredulidade. Foi assim com Abraão, foi assim com Israel, é assim com o crente. Tá? Então, primeiro período, temos 490 anos. Tá? Vamos para o segundo período? Pode passar. Segundo período, começa no Sinai com a lei e vai até a construção do templo de Salomão. Pode passar. Atos capítulo 13, vamos lá. Verso 18. Suportou seus costumes no deserto por espaço
quase 40 anos. Isso. Lembra que entregaram a lei, eles entrariam na terra em 40 dias, mas passaram 40 anos no deserto. No deserto, 40 anos. Pode continuar. Peraí, passa aí uma vez. Isso. Verso 19. Destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Isso. Conquista da terra durou 6 anos. Pode passar? Verso 20. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízos até ao profeta Samuel. Isso, é o período de juízes aí. Pode. Da conquista da terra, juízes 14 anos. Período de juízes foram quantos anos? Isso, passei, 450. Verso 21. Depois pediram um rei e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Isso. Quantos anos Saul reinou? 40 anos. Entra lá 40 anos. Verso 22. Quando este foi retirado, ele se levantou como rei Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, e executará toda a minha vontade. Isso. Quantos anos Davi reinou? 40. 40 também. Pode passar. De Salomão ao final do tempo, ao final da construção do templo, são 11 anos. Não passa não. Faz as contas aí, os bons de matemática aí. O Jorge está ali. Ele. E aí, acharam o número? Calculadora não serve não, hein? 601? Ele foi o primeiro a falar, hein? Vamos ver se é isso mesmo. 601. Isso mesmo. Você também é professor de matemática? Português. Legal, legal. Sim? Ah, entendi. Que se preze. Entendi. Já professor de matemática de português, não, né? Ah, entendi. Boa desculpa, pô. Usa também. Então vamos lá. Mas lembra que eu disse que tempo de desobediência, o que Deus faz? Não conta, diminui. Vamos lá. Foi o período mais triste, mais afastado que Israel esteve de Deus. Vamos lá, Juízes, abre lá. Fica depois de Josué, tem Juízes. Capítulo 3. Do 7 a 8. Quem achar pode ler. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram aos Balaim e Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão dos Anris, e rei da Macedônia, e filhos de Israel serviram a Curastim o 8º ano. Isso. 8 anos. Quantos anos que Israel serviu a Cusã-Risataim? 8 anos. Olha só, escravo por esse homem. Porque Deus falou assim, ó, quando vocês entrarem na terra, destruam todos. Mas eles fizeram isso? Alguns eles fizeram. A maioria eles deixaram vivo. Desobedeceram. E as nações estão aí até hoje no calcanhar de Israel. 8 anos. Pode passar. Isso, Juízes 3:14. João, rei dos Moabitas, 18 anos. 18 anos, coloca aí. 18
18 anos. E aí eles faziam o que era mal perante o Senhor, Deus levantava uma nação escravizada. Eles clamavam ao Senhor, Deus mandava um juiz e libertava o povo. Juízes 4, 2 e 3. Pode o verso primeiro também, por favor. Quantos anos? 20. Bota lá. Juízes, capítulo 6, verso 1. Sete anos. Bota lá. Juízes, capítulo 10, verso 8. Sete e 8. Quantos anos? 18. Pode passar. Ah, tá. 13 e 1. Acho que é o último. Quarenta anos, tá vendo? Tudo período de desobediência. Fizeram o que era mal perante o Senhor. A conta aí, vamos lá. 101? 111. 111. Vamos lá. 111 menos 601 menos 111, quanto que dá? 490 anos. Certinho. Tá vendo? Deus é um Deus detalhista. Deus é um Deus que calcula tudo. Deus é um Deus organizado. 490 anos certinho. Diminuímos o tempo de desobediência. 490 anos. Vamos para o terceiro período? Começa com o final da construção do Templo de Salomão e vai até a reedificação de Jerusalém por Neemias. Nós não temos nenhum versículo que mostre a data exata da construção, mas historicamente nós temos. Historicamente, o Templo de Salomão foi acabado no ano de 1005 a.C. Historicamente, a reedificação de Jerusalém por Neemias se deu no ano de 445 a.C. Quanto que dá aí? 1005 menos 445. Isso, 560. Quantos anos Israel ficou cativo na Babilônia? Nesse período aí. Quanto? 70 anos. 70 anos. Por que Israel ficou escravo na Babilônia? Por 70 anos. Por um motivo. Exatamente. Descanso da terra. Deus falou assim, vocês vão plantar 6 anos. 6 anos. No 7º ano, no ano sabático, vocês vão descansar a terra. Não vão plantar, não vão fazer nada com a terra. A terra tem que descansar. E é assim até hoje. A terra precisa de descanso para ela repor os nutrientes. É? Isso aí. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Aham. Exatamente. E parece que... Sim, meu irmão.
Sim, isso. Exatamente. E muitas vezes pode até acontecer o contrário. O pai era desobediente, mas o filho veio obediente. Parece que Uzias ou Josias, parece que é Josias, né? Josias? Josias, né? Ele viu os filhos os irmãos serem até queimados, né? Serem ofertados, mas ele foi um bom rei, né? Porque às vezes a pessoa fala, só assim porque meu pai era assim, né? Meu sogro falava isso. Eu não abraço minhas filhas porque meu pai não me abraçava. Isso é bengala. Isso aí. E aí, assim, a gente... eu sou assim porque... Não, você pode ser diferente, né? Você pode mudar. Então, mas parece que de tantos anos eles tinham que... Não sei se é de 50 anos, eles tinham que descansar 2 anos. Isso, quase 50, 49 anos. Isso aí. Então aí Deus falou assim, mas vocês vão falar assim, mas o que a gente vai comer se não plantar? Ele falou assim, não se preocupa com isso não, que eu cuido disso. Se vocês me obedecerem, no 6º ano, eu vou abençoar tanto a plantação de vocês, vou mandar a chuva no tempo certo, que vocês vão colher tanto, que vocês vão poder descansar por 1 ano. Vocês vão ter comida por 1 ano. Né? E nesse, a cada 7 vezes 7... A casa quase 50 anos, 2 anos, vocês também não se preocupam não. Que eu vou abençoar tanto que vocês vão ficar 2 anos sem precisar plantar, que eu vou sustentar vocês. E eles começaram a obedecer? Sim, eles obedeceram. Fala aos filhos de Israel e diz: quando tiveres entrado na terra e eu dou, então a terra guardará sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, 6 anos podarás a tua vinha e colherás a tua cidade. Porém, 7 anos haverá sábado de descanso na terra, sábado ao Senhor. Não semearás pão e nem podarás a tua. Até que um dia alguém foi e plantou. O que aconteceu com essa pessoa? Nada. Tá vendo? Não acontece nada. Pode plantar. Então eles começaram a plantar. E aí, primeiro ano sabático, não guardaram. O que Deus fez? 2º ano sabático, não descansaram. Deus. 2. Tá vendo? Deus estava contando. Quando Deus chegou a 70, Deus falou para eles, agora eu vou levar vocês para um spa, luxuoso, lá na Babilônia. Vocês vão estar lá descansando, enquanto a terra descansa. E a terra descansou 70 anos. Os 70 anos que eles não descansaram a terra. Se pegasse mais, Ah, o pecado, a gente peca e a correção não vem na hora. Se a correção vier, o pecado era morte. Se o pecado, se a ação do pecado, a reação na hora, sabe o que ia acontecer? A pessoa ia deixar de pecar? sim, Não ia deixar de pecar, isso mesmo. entendeu? Vai ficar graça. Isso aí. Isso aí. Quando é que o maná não se estragava? Interessante, né? Então eles podiam colher na sexta o dobro, que no sábado não se estragava, para eles poderem descansar. E o maná que foi colocado na arca, né? Também não se estragou. Então, 70 anos, vamos lá. 560 menos 70 anos de desobediência, 490 anos. Dá certinho. Agora temos o último. Vamos para o último? Começa com a retificação de Jerusalém por Neemias e vai até a morte de Jesus. São as 70 semanas de Daniel. Pode passar. Vamos lá, Daniel capítulo 9.
Daniel fica depois de Ezequiel. Fica mais fácil aí para achar. Igual um irmão que estava distraído lá na reunião, na escola dominical, lá em Correios. E aí o irmão que estava dando a escola falou: irmão, onde está escrito isso? Eu falei: na Bíblia. É, a Bíblia. Vamos lá, Daniel. Isso, mas em templos angustiosos. Vamos lá, quantas semanas ele está dando aí? 7 semanas mais 62. Não sei porque, eu ainda não entendi porque essa divisão, mas tem 7 mais 62. Dão quantas? 69 semanas. Vamos aprender como se conta essas semanas. Levítico capítulo 25, versículo 8. Capítulo. Isso, então ele está ensinando aqui como se conta essas semanas. Então, uma semana para a gente tem quantos dias? 7 dias. Mas ele está explicando que cada semana não são 7 dias, mas são 7 anos. São semanas de anos. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Contarás 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos dá 7 vezes 7, 49. De maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então as 70 semanas de Daniel são 70 semanas de anos. Cada semana corresponde a 7 anos, tá? Então vamos lá. 69 vezes são as 69 semanas. Vezes 7 anos, dá quanto? Faz a conta aí. Acho que tem alguém pegando a calculadora aí. Não tem obrigação de saber, né? Tá certo. Quanto? 400? Vamos lá. Ih, irmãos, então deu alguma coisa errada aí. Quanto que tinha que ser? 490. Por que 483? Isso. Faltam as 7 anos da grande tribulação. É o que o irmão leu lá em Daniel. Falta aquela semana de tempos angustiosos. Ou seja, quando eles crucificaram Jesus, eles estavam em 483 anos. Quando eles crucificaram o Senhor Jesus, o tempo parou para eles. Ou seja, Deus cortou eles momentaneamente, né? Israel é como uma árvore cortada, mas ainda está com a raiz. Quando a igreja for arrebatada, Israel volta a brotar, né? Ele nasce de novo e Deus trata com Israel. Mas em tempos angustiosos. Então Deus vai voltar a tratar com Israel na grande tribulação, para completar as 70 semanas, a última semana. Tá? Exatamente, isso aí. Porque a gente fala assim, não, a igreja fez tantos anos, ou eu fiz tantos anos. Isso na nossa contagem. Porque tempo que eu andei em desobediência, ou que a igreja andou em tempo de desobediência, ou em pecado, ou incredulidade, Deus vai diminuir. Aquele tempo que você andou afastado da comunhão da igreja, Deus diminuiu. Sabe? Mas quando é que Deus conta? Quando nós nos convertemos. Sabe? Deus não conta o tempo de morto, quando estávamos mortos. Deus passa a contar no tempo em que nascemos de novo, o novo nascimento. Aí Deus passa a contar, tá bom? Então, cuidado com o tempo que Deus diminui. Cuidado com o tempo de incredulidade e desobediência. Pode falar, meu irmão.
Sim, isso mesmo. A igreja vai passar pela grande tribulação? Não. E é a minoria do povo de Deus que crê nisso, tá? É a minoria que entende isso, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Né? Nós não vamos entrar nesse assunto, que o tempo já... Mas a igreja não passa no tempo pela grande tribulação. Ela é arrebatada. E te livrarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Apocalipse diz. Tá? Falta... Alguém procura no Google aí, por favor? Quantos anos Israel está fazendo? Parece que é 5.700 e... E aí, quantos anos de Israel? Pode passar, por favor. Então, olha só. O tempo tratado com Israel, olha lá. São 3 períodos de 490 anos e um de 483 anos. Nas contas de Deus, quantos anos Israel tem? 1953. Mas na conta deles, quantos anos ele tem? Alguém achou aí? Isso, exatamente. Eles acham que para Deus eles têm isso tudo de tempo. 5.784. Mas para Deus a idade deles é só essa, ó. 1953. Eles estão em incredulidade. Deus não está contando. Entende? Deus, a desobediência, é isso mesmo. Eles estão na incredulidade, eles não creram no Messias. Se eles não tivessem crucificado Jesus, passaria 7 anos, Jesus reinaria. Claro que tudo estava nos planos de Deus. Né? Então, os 7 anos que faltam vão se cumprir, mas em tempos angustiosos na vida de Israel. Uhum. Aham. Sim, às vezes a gente fala, eu vou à igreja, né? Eu saí da igreja, né? Então fechou a igreja. É só hábitos, né? Quer ver? Olha aí, Gênesis. Adão e Eva, eles foram salvos, irmãos? Foram salvos? Sim, porque eles confessaram. E aí Deus mata um animal e cobre eles. A justiça foi coberta, né? E aí, Deus contou com Adão e Eva? Deus contou. Olha só. A genealogia de Adão. Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. Ele os chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, viveu 800 anos e viveu 707 anos. E teve filhos e filhas. Tá vendo? Deus está contando o tempo da descendência de Adão. Por quê? Foi uma descendência que buscou a Deus. Mas olha a descendência de Caim. Capítulo 4, verso 17. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho. Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meusael, Meusael a Metusael. Ele está colocando a idade deles? Quantos anos eles viveram? Porque Deus não contou com eles. Foi uma geração afastada de Deus. Então, a idade deles não foi contada. Então, não foi registrada. Quantos filhos Noé teve? Quais eram os nomes? Isso. Qual foi a geração que buscou a Deus? De 100. Foi a única que foi contada. Quer ver? Vamos ver lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 10.
Descendentes dos filhos de Noé. Aí, capítulo 10, verso 2. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque, Tiras. Você que está pensando em colocar o nome do seu filho, sua filha, aí tem uns nomes bonitos aqui. Mas está contado o tempo deles? Foi uma geração que não foi contada na presença de Deus. Seu outro filho, Cã, verso 6. Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Put e Canaã. Olha, todos eles também não foi colocado a idade, porque Deus também não contou. Mas aqui no verso 22, os filhos de Sem não estão contados. Uz, Ru, Jeter e mais não são contados aqui, mas são contados no capítulo 11. Olha aí, capítulo 11, verso 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Depois que gerou Arfaxade, difícil, né, falar? Arfaxade, viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu, aí tem que falar de novo, Arfaxade, 35 anos e gerou Safá. Então... deve ser isso. Exatamente. E da descendência dele veio quem? Noé. Noé não, veio Davi. E da descendência de Davi veio Jesus. Então foi uma geração que foi contada, é isso mesmo. Que a sua geração seja contada. Que a sua família seja contada. Que a idade dos seus filhos, seus netos, toda a sua geração seja contada na presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Não ande em desobediência. Não ande em incredulidade, porque será diminuído. Que possamos viver nossa vida com o coração sábio. Contar os nossos dias na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Deus conta quando nós andamos com vida limpa. Com vida limpa. 2 coisas. Eu tive um professor lá da escola dominical, por alguns anos, Dr. Silas Filgueiras. E ele nos ensinou, ele falava assim, 2 coisas que você precisa saber que é muito importante. Ser um crente e ser fiel. Ser fiel, sabe? Há uns tempos atrás, hoje é muito difícil, mas ainda há. Mas havia muitas pessoas endemoniadas. E quem é que Deus usava para expulsar esses demônios? Crentes com vida limpa. Crentes com vida limpa. Queira ter vida limpa. Queira ter vida limpa. Na presença de Deus. Sabe? Tem gente que não está na comunhão. Irmãos que não estão em comunhão, não estão reunindo, mas mandam o dízimo. Se Deus não está contando com ele, na minha opinião, a igreja não deveria aceitar. Deus não vai usar aqui. Sabe? Deus só usa, Deus só conta quando estamos em comunhão, quando estamos em obediência, quando Deus está contando com a nossa vida. Que Deus esteja contando com cada um de nós, com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Só uma ressalva. Parece que Deus deu à igreja 4 períodos de 490 anos. Parece. Mas a gente não sabe o tempo que andou em desobediência. Quando ela se uniu com o mundo, no tempo da igreja de... Parece que é Esmirna, né? Antes da Filadélfia, qual era a igreja? Quando ela se casa com o mundo, se associa com o mundo. Antes da igreja de Filadélfia. Sardes. Deus não contou com a igreja no tempo de Sardes. Quando ela se uniu com o mundo. Agora em Filadélfia, Deus a traz de volta. E aí volta a contar. Tá? Então a gente não sabe quanto tempo Deus
tem contato com a igreja, quanto falta ainda para a igreja completar, né, os propósitos e desígnios de Deus.